Eu nunca imaginei que um simples dia de caminhada na floresta acabaria em uma luta desesperada pela minha vida. O som do fogo se aproximando era ensurdecedor e as chamas engoliam tudo à frente. A cada passo, o calor aumentava e o ar se tornava mais denso, as chamas avançando rapidamente como uma parede implacável que não dava chances de fuga. O chão sob meus pés estava cada vez mais quente, e as árvores que antes pareciam imponentes e protetoras agora eram como bestas selvagens, envenenadas pela fúria do fogo. O primeiro sinal de perigo veio de forma sutil. O cheiro da fumaça, que se espalhava como um presságio, não me atingiu de imediato. Estava distraída com o som da natureza e os sons tranquilos da floresta. Mas quando ouvi os primeiros estalos das árvores sendo consumidas, o instinto de sobrevivência foi acionado de imediato. Olhei para o céu e vi a densa nuvem de fumaça, como um manto negro cobrindo a luz do sol. O fogo estava se aproximando mais rápido do que eu imaginava. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para nunca perder nossas histórias emocionantes. Conte-nos de qual cidade você está nos assistindo. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem. Eu não sabia o que fazer. O pânico tomou conta de mim, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim começou a se acender. Uma sensação de clareza em meio ao caos. Naquele momento, o que importava era uma coisa: escapar. Eu precisava encontrar uma saída e não havia tempo para hesitar. O som das chamas aumentava, misturado ao cheiro de madeira queimada e o som das árvores caindo. O vento quente me empurrava para frente, como se o fogo estivesse me empurrando para uma direção. A natureza, que antes parecia um lugar pacífico e acolhedor, agora era uma ameaça mortal. Corria sem saber ao certo para onde estava indo, sem uma visão clara, apenas com a certeza de que o fogo estava me perseguindo. Cada passo era uma tentativa desesperada de escapar, de viver mais um segundo. As árvores se tornavam cada vez mais raras e o terreno mais acidentado. Mas o medo de morrer não foi o único pensamento que ocupou minha mente. O que me surpreendeu foi que, mesmo em meio ao pânico, uma parte de mim estava observando a situação com uma calma inesperada. Não era como se eu estivesse apenas correndo por minha vida. Eu estava correndo para algo maior, para uma versão de mim mesma que só poderia surgir em momentos de extrema adversidade. Eu soube naquele instante que a sobrevivência não se resumia apenas a fugir do fogo, mas a aprender com ele. A cada passo que dava, eu sentia uma transformação em mim mesma. As lições que a natureza, tão cruelmente imposta pela força do incêndio, estavam me ensinando não eram sobre a fragilidade da vida, mas sobre a força que reside em nosso interior quando tudo parece perdido. Cada respiração, ainda que dificultosa pela fumaça, me mostrava que havia uma grande força na resiliência, algo muito além do medo de morrer. A ideia de que eu estava sozinha naquelas circunstâncias não era uma ideia simples de desespero. Pelo contrário, ela se transformou em um tipo de poder silencioso. Não havia mais espaço para a dúvida. Eu precisava focar, agir, aprender e me adaptar. O que eu havia esquecido sobre mim mesma, sobre minha capacidade de resistência, agora estava sendo revelado. O medo estava se transformando em clareza, e a clareza em ação. Eu estava me preparando para algo que ainda não sabia o que era. Uma lição de sobrevivência que não envolvia apenas o instinto físico, mas também o emocional e psicológico. Quando finalmente avistei uma pequena clareira à frente, a esperança começou a surgir como um raio de luz através das sombras. A clareira parecia um caminho para a salvação, mas eu sabia que minha jornada ainda não estava completa. O incêndio estava se espalhando com a mesma ferocidade de antes, e embora eu tenha encontrado um breve alívio, ainda havia muito por fazer. Mas nesse momento, algo dentro de mim me disse:
Eu poderia sobreviver a isso. Mais do que isso, eu poderia sair desse fogo transformada. O que você faria em uma situação de vida ou morte como essa? Já passou por algum momento de grande perigo onde precisou usar sua força interior para superar? Compartilhe sua experiência nos comentários. O fogo não era a única coisa que me ameaçava naquele momento. A floresta, com sua beleza crua, escondia uma complexidade de sentimentos e memórias que se entrelaçavam com minha própria história. Cresci nas proximidades daquela mata, em um vilarejo onde os incêndios eram uma constante preocupação. Meu avô sempre dizia que a floresta tinha alma e que sua força poderia ser tanto protetora quanto destruidora. Hoje, ao sentir o calor das chamas sobre minha pele, entendia perfeitamente o que ele queria dizer. Meu avô foi um dos primeiros a morrer em um incêndio florestal há muitos anos, e o medo de que a natureza tivesse sido responsável pela sua perda nunca me abandonou. No entanto, naquela tarde, enquanto corria, eu não pensava no passado. O que importava era o presente. Eu precisava sobreviver, e o que me mantinha em movimento não era só o medo, mas o desejo de não repetir a tragédia que minha família vivera. Sabia que, se morresse, a história da minha família se fecharia naquele incêndio. Eu me tornaria mais uma vítima, como tantas outras que o fogo já havia levado. Enquanto avançava pela floresta, as árvores queimadas e os sons do fogo me cercavam. Comecei a lembrar de como minha relação com o ambiente ao redor havia mudado ao longo dos anos. Antes, a floresta era minha amiga, um lugar de aventuras e descobertas. Cresci explorando suas trilhas, aprendendo sobre as plantas e animais que nela habitavam. Mas, desde o falecimento de meu avô, a floresta passou a ser um espaço de medo. O simples fato de vê-la em chamas me fazia sentir como se estivesse sendo consumida por ela. Cada passo que dava parecia uma tentativa de escapar não só do incêndio, mas de minha própria história. A fumaça me cegava e me fazia perder a noção do tempo. Eu não sabia se estava correndo há minutos ou horas, mas algo me impulsionava a seguir em frente. A sensação de estar sendo observada não me deixava. Não havia ninguém visível ao meu redor, mas eu sentia presenças. Não sabia se era o medo me deixando paranoica ou se de fato a natureza tinha seus próprios olhos. Talvez fosse o espírito da floresta, que se vingava de quem ousava desrespeitar suas leis. Meu avô falava sobre isso. Se você respeitar a floresta, ela te protege. Caso contrário, ela se vinga. De repente, uma figura apareceu à minha frente, interrompendo meus pensamentos. Era um homem, de pele escura, com o rosto coberto de cinzas e olhos que refletiam a dor e a urgência de quem também tentava escapar. Ele parecia perdido, como eu. Nosso olhar se cruzou por um momento e eu percebi que ele também estava tentando encontrar uma saída. O silêncio entre nós foi denso, mas cheio de compreensão. Eu não sabia quem ele era, mas sabia que, assim como eu, ele estava desesperado. Ele não estava ali para me ajudar ou atrapalhar, mas para sobreviver. Nos olhamos brevemente e, sem dizer uma palavra, ele apontou para o lado direito, indicando um caminho que parecia mais seguro. Era uma decisão arriscada, mas o pânico não me deixou hesitar. Segui em sua direção. Não falamos mais nada, mas nossa parceria silenciosa durou o suficiente para que eu sentisse que não estava mais sozinha naquela luta. O homem à minha frente parecia um reflexo de uma vida que eu não queria viver. Ele não parecia ter uma ligação emocional com a floresta como eu tinha, mas ele entendia a necessidade de sobreviver a qualquer custo. Seu olhar era vazio, como se já tivesse sido derrotado pelas adversidades da vida, mas estava ali, firme, buscando uma chance de recomeçar. Ele era um mistério, mas a sua presença me dava uma sensação de segurança, mesmo que momentânea. Enquanto corríamos lado a lado, percebi que a floresta e o fogo não eram apenas um cenário físico. Eles refletiam as batalhas internas que todos nós enfrentamos.
O fogo era a prova viva de que, por mais que tentássemos controlar a vida, sempre haveria algo fora do nosso alcance. E, ao mesmo tempo, era uma metáfora para os próprios desafios que todos, de alguma forma, enfrentamos. A luta pela sobrevivência, pelas nossas crenças, pelos nossos sentimentos. O incêndio não estava apenas destruindo a floresta, ele estava destruindo a minha percepção do que eu achava ser a minha realidade. Você já se viu em uma situação onde teve que agir sem saber o que fazer, mas encontrou uma forma de seguir em frente? Compartilhe sua experiência. Aquela clareira parecia a promessa de um refúgio seguro, mas ao chegar lá, percebi que o caminho à frente não seria fácil. O fogo não dava trégua e se alastrava com uma rapidez aterrorizante. Eu sabia que havia pouco tempo antes que ele nos alcançasse. O homem à minha frente, ainda sem dizer uma palavra, parecia mais calmo do que eu, como se tivesse enfrentado esse tipo de situação antes. Eu, por outro lado, sentia meu corpo drenado de energia. A respiração já estava difícil. E o calor do fogo parecia aumentar a cada segundo. Eu olhei para o lado, tentando procurar algo que pudesse nos ajudar a escapar, mas tudo o que vi foram árvores em chamas e o céu escurecendo pela espessa fumaça. Então, como se houvesse uma força superior nos guiando, o homem apontou para uma pequena trilha que se afastava da clareira. Não era muito visível, mas parecia ser a única alternativa. O medo tomou conta de mim novamente. Eu sabia que se decidíssemos ir por aquela trilha, não haveria mais volta. Mas o que mais poderia fazer? O fogo estava nos cercando. Olhei para o homem que agora estava tomando a frente e tomei uma decisão impulsiva: seguir em frente sem olhar para trás. A trilha parecia mais estreita do que eu imaginava. Havia raízes e pedras que dificultavam nossa caminhada, mas não havia tempo para se preocupar com isso. Cada passo me parecia uma eternidade. O calor era insuportável e o ar rarefeito dificultava a respiração. Mesmo assim, sentia que havia algo maior em jogo do que apenas fugir do incêndio. Uma sensação de urgência tomou conta de mim. Eu estava correndo não apenas pela minha vida, mas por algo que ainda não sabia o que era. Enquanto corríamos, os sons do incêndio atrás de nós pareciam nos perseguir, e os reflexos das chamas nas árvores eram como um lembrete constante da morte que nos rondava. Então, algo estranho aconteceu. Em um momento de silêncio, percebi que o homem ao meu lado começava a perder o ritmo. Ele estava suando em excesso e seu corpo parecia ceder aos limites. Algo estava errado. Eu sabia que, se ele caísse, não teria como continuar. O fogo estava se espalhando rápido demais. Nós precisamos ir mais rápido, gritei desesperada. Mas ele não reagiu de imediato. A cada passo que dávamos, o peso do fardo aumentava, como se a floresta estivesse nos testando, desafiando-nos a seguir em frente. Não havia tempo para dúvidas. "Vamos!" repeti com mais força, e vi seus olhos se erguerem para mim, como se ele tivesse tomado consciência do perigo real. Ele então acelerou o passo, mas não sem um custo. Seu corpo estava lutando contra ele. Não era apenas o fogo, mas o medo que se alastrava dentro de mim. Cada passo mais rápido me fazia questionar até onde minha resistência conseguiria aguentar. Naquele momento, percebi que não poderia depender completamente do homem à minha frente. Embora ele fosse uma presença importante, eu estava sozinha em minha jornada. Ele, assim como eu, era apenas um sobrevivente. Nenhum de nós estava imune à força avassaladora da natureza e à incerteza do futuro. Eu precisava confiar em mim mesma. O medo ainda era grande, mas a adrenalina começou a me dar clareza. Eu olhei para o céu e vi um raio de luz fraco, um sinal de que talvez houvesse algo além daquele pesadelo. Uma esperança improvável brotou dentro de mim. Olhei para o homem e percebi que ele também estava se arrastando, mas sua expressão estava mais tranquila, como se ele já tivesse aceitado o fato de que não havia mais volta. Ele estava fazendo o possível para continuar, mas eu não sabia até quando ele aguentaria.
Naquela hora, foi como se o tempo tivesse desacelerado. O fogo não era mais a única ameaça. O que estava em jogo agora não era apenas nossa sobrevivência física, mas nossa luta interior contra o desespero, o cansaço e a dúvida. A floresta estava em chamas, mas dentro de nós algo também queimava, uma necessidade de resistir, de não sucumbir ao medo e à destruição que se aproximava. No momento em que o homem caiu de joelhos, fui tomada por uma mistura de compaixão e frustração. Eu não podia salvá-lo. Ele não era meu inimigo, mas a luta que ele travava contra o fogo parecia ser uma luta interna que ele ainda não havia vencido. Eu não sabia como reagir. Ficar ou seguir em frente, sozinha. O dilema me paralisou por um segundo, mas a sensação de estar perdida no caos e na fumaça me empurrou para a frente. Eu teria que tomar uma decisão difícil. A luta pela sobrevivência era individual. Eu tinha que seguir, não só por mim, mas por todos os que já haviam perdido essa batalha. Já se viu em uma situação onde precisou tomar uma decisão difícil para sobreviver ou ajudar alguém? Como lidou com isso? Compartilhe nos comentários. À medida que o fogo consumia a floresta e a distância entre nós e o inferno ardente diminuía, algo dentro de mim começava a mudar. Eu já não estava apenas correndo para escapar. Estava começando a entender que minha sobrevivência não dependia apenas da velocidade com que eu corria, mas da clareza com que tomava minhas decisões. No entanto, havia algo que me incomodava profundamente: a presença do homem que estava comigo. Ele continuava a me seguir, mas seus passos estavam mais pesados, como se o fardo de sua própria história estivesse o impedindo de correr com mais rapidez. Eu sabia que ele estava lutando, mas o que ele carregava era algo mais do que o peso físico da fuga. Era algo emocional, e eu não sabia o quanto ele estava disposto a compartilhar ou até onde ele poderia ir. Durante os momentos de silêncio, percebia pequenas expressões em seu rosto, uma luta interna. Às vezes, ele parecia olhar para mim com um olhar vazio, como se estivesse em um lugar distante, perdido em pensamentos que não estavam mais conectados à realidade. Algo em sua postura, o jeito de andar, indicava que ele havia passado por algo que o tinha marcado profundamente. O que teria acontecido para ele estar ali, também correndo pela vida? Não parecia ser um simples refugiado do fogo. Ele carregava algo pesado, que nem o incêndio poderia consumir. Quando ele caiu novamente, desta vez com um grito abafado de dor, eu não hesitei. Corri até ele, mas antes que pudesse ajudá-lo a se levantar, ele me olhou nos olhos, como se me pedisse desculpas sem dizer uma palavra. Um silêncio angustiante tomou conta do momento. Então ele murmurou: "Eu não sou digno de sua ajuda. Você não sabe o que eu fiz." Foi um momento desconcertante. O que ele quis dizer com aquilo? Eu não tinha tempo para entender suas palavras, mas sentia que algo muito mais profundo estava em jogo. O fogo atrás de nós estava se aproximando rápido demais e uma decisão precisava ser tomada. Eu o ajudei a se levantar, mesmo sem entender totalmente sua situação, mas a dúvida sobre suas palavras pairava em minha mente. O que ele tinha feito? Será que ele estava tentando afastar a culpa de sua própria falha? Ao continuarmos nossa corrida, as árvores queimadas ao redor começaram a formar um labirinto de fogo. Era uma verdadeira corrida contra o tempo, mas mesmo enquanto o incêndio nos pressionava, minha mente não parava de voltar àqueles olhos de arrependimento. Ele não era apenas um homem fugindo de um incêndio. Havia uma história por trás de sua expressão perdida. Enquanto isso, o cenário ao redor se tornava cada vez mais denso e mais claustrofóbico. A floresta, que antes parecia ampla e aberta, agora se tornava uma selva de fogo. As árvores, uma vez imponentes, estavam agora sendo reduzidas a escombros. O terreno era cada vez mais difícil de atravessar. O calor estava insuportável e a fumaça nos cegava. De repente ouvimos um som distante, como um grito. Meu coração acelerou.
Não era um grito de ajuda, mas de desespero. Alguém estava em apuros, e o som veio de uma direção que não estava em nosso caminho. Eu estava prestes a sugerir que desviássemos para investigar, quando o homem à minha frente me segurou pelo braço com força. "Não vá!" Ele disse com um tom grave, como se estivesse alertando para algo que ele já conhecia. "Não adianta. O fogo vai consumir tudo." Aquelas palavras me atingiram como um choque elétrico. Ele sabia de algo que eu não sabia, algo que me deixava ainda mais intrigada sobre sua história. No entanto, não havia tempo para perguntar mais. O fogo estava mais perto e nossas opções estavam se esgotando. "Vamos!" ele insistiu, quase como se soubesse que eu estava pronta para fazer uma escolha impulsiva. Eu não sabia o que me segurava. O grito ecoou mais uma vez, agora mais próximo, mas o homem me puxou para a frente sem olhar para trás. Eu queria ajudar, mas ele estava certo. O tempo estava contra nós. Enquanto seguimos pela trilha estreita, eu comecei a entender que minha luta não era apenas contra o fogo, mas contra a própria natureza humana. A tentação de querer fazer o bem, de salvar os outros, era algo tão instintivo quanto o desejo de sobreviver. Mas naquela situação, eu estava aprendendo da maneira mais difícil que nem todos mereciam minha ajuda, e nem todo gesto de compaixão teria uma recompensa. A história do homem ao meu lado ainda estava sendo escrita em silêncio. Eu não sabia o que ele tinha feito, mas algo me dizia que ele também estava correndo para escapar de seu passado, assim como eu estava correndo para escapar do incêndio. O que quer que fosse, ele havia feito uma escolha, e naquele momento ele havia me escolhido para seguir ao seu lado. Você já teve que tomar uma decisão em que precisou escolher entre salvar a si mesmo ou ajudar alguém? Como lidou com essa situação? Deixe sua opinião nos comentários. A dor nos músculos e a exaustão mental começaram a se tornar quase insuportáveis. Cada respiração era um esforço, e o fogo, que ainda queimava ferozmente a nossa retaguarda, parecia estar mais perto do que nunca. Já não conseguíamos distinguir a clareza do dia da escuridão que o incêndio impunha. Tudo ao redor estava tomado por uma espessa névoa de fumaça, e por um momento pensei que estávamos caminhando para o fim da estrada. Mas o que aconteceria a seguir não era o fim, mas o início de algo que eu jamais poderia ter imaginado. Eu olhava para o homem à minha frente que, embora ainda parecesse lutar com sua própria resistência, parecia se manter em um estado de controle absoluto. Seus passos estavam mais firmes agora, e a tensão em seu rosto havia desaparecido, substituída por uma calma perturbadora. Ele estava agindo como se soubesse exatamente o que fazer, como se houvesse algo que ele estava esperando, algo que só ele poderia entender. Nesse momento, a sensação de que havia mais naquele homem do que eu sabia se fortaleceu, e eu não conseguia mais ignorá-la. De repente, ele parou. O movimento foi tão abrupto que quase bati nele. Seus olhos se fixaram em algo à nossa frente, em uma área da floresta que estava relativamente intacta, sem as chamas atingindo ainda. A pressão crescente me fez acelerar a respiração, mas ele estava imóvel, observando algo distante. Sem entender, olhei para onde ele olhava, mas não vi nada além das árvores ainda em pé. "Pare!" ele disse, sua voz grave, mas firme. Eu o encarei, ainda sem entender a razão de sua súbita pausa. "Nós temos que parar por aqui." A princípio, não sabia o que pensar. Eu queria seguir em frente, para longe da zona de risco, mas algo na maneira como ele falou me fez hesitar. Ele parecia ter certeza do que estava dizendo. Era como se ele tivesse reconhecido algo naqueles últimos minutos, uma oportunidade que até então eu não conseguira perceber. "Mas o fogo está nos alcançando," eu respondi, desesperada. Eu não podia mais olhar para trás. O que quer que fosse, o incêndio estava muito perto para que fizéssemos uma pausa. Ele se virou para mim com uma intensidade nos olhos que me paralisou. "Eu sei onde estamos indo," disse ele com uma convicção inabalável.
Mas você precisa confiar em mim agora. Não temos mais tempo para fugir. O que estamos fazendo é mais importante do que simplesmente sobreviver. Havia algo no tom de sua voz que fez com que meu coração batesse mais rápido. Ele sabia algo que eu não sabia, algo que era mais importante do que a simples sobrevivência. Eu o olhei, tentando compreender o que ele queria dizer. Mas antes que eu pudesse perguntar mais, ele me deu um sinal para seguir em silêncio. Nós nos movemos para a área que ele havia indicado. A floresta, ainda intacta à nossa frente, parecia um oásis no meio do caos. Era como se um fio de esperança tivesse se esticado até aquele ponto específico, esperando por nós. O silêncio era esmagador, quase como se o próprio incêndio tivesse parado de avançar ali. E foi nesse silêncio que ele me revelou a verdade. Eu estava tentando te proteger. Ele começou, sua voz mais suave, quase quebrada. Não era só o fogo que queria nos pegar. Quando você me encontrou, você não sabia, mas eu estava fugindo de algo muito pior. Algo que está mais perto de nós do que você imagina. Ele olhou para mim com um olhar intenso, como se quisesse que eu entendesse suas palavras com toda a profundidade que ele estava tentando transmitir. O fogo, ele é apenas uma distração. O verdadeiro inimigo está nos caçando. Eu fiquei em choque. Por um momento, tudo o que eu sabia sobre o que estava acontecendo mudou. O homem que eu pensava ser um simples sobrevivente era, na verdade, alguém muito mais complicado. Alguém que estava fugindo de algo ainda mais aterrador do que o incêndio. Eu sabia que havia mais naquela história, mas não tinha ideia de até onde isso nos levaria. Você não pode correr de quem você é, ele continuou. E eu não posso mais correr. Ele parecia estar se entregando a algo, como se o peso de sua decisão tivesse chegado ao fim. O fogo é só o começo. O que acontece depois? Isso vai ser o que realmente vai mudar tudo. Foi quando eu entendi. Ele não estava apenas tentando escapar do fogo. Ele estava fugindo de seu passado, de um inimigo que o perseguia muito antes de chegarmos àquela floresta. Eu tinha me tornado parte de algo muito maior e não havia mais volta. Você já teve uma revelação que mudou sua perspectiva sobre uma situação? Como lidou com a verdade quando ela apareceu de forma inesperada? Compartilhe nos comentários. A revelação do homem deixou um vazio em mim. As palavras dele ainda ecoavam na minha mente enquanto avançávamos pela floresta. Agora, em um ritmo mais lento, com cada passo mais pesado do que o anterior. Ele havia falado sobre um inimigo muito pior do que o incêndio. E, ao mesmo tempo, me dissera que não podia mais correr. Eu não sabia o que isso significava, mas uma sensação de inquietação começou a crescer dentro de mim. O que quer que fosse, agora eu estava envolvida nesse enredo e não havia como voltar atrás. À medida que caminhávamos, a floresta parecia se fechar ao nosso redor. O fogo ainda rugia à distância, mas agora ele não era mais o nosso maior perigo. O homem ao meu lado, agora mais calmo, começava a parecer ainda mais sombrio. Ele estava lidando com sua própria luta interna, e eu, sem querer, me vi puxada para dentro desse conflito. "Quem está te perseguindo?" perguntei, a voz quase um sussurro. Eu sabia que não seria fácil, mas precisava entender o que estava acontecendo. Ele não me respondeu imediatamente, como se as palavras estivessem presas, lutando para sair. Mas, finalmente, ele parou e olhou para mim com um olhar de resignação. "Não posso te contar tudo", ele disse, a voz tensa. "Mas o que eu posso dizer é que esse fogo é apenas uma distração. O inimigo real é muito mais perto do que imaginamos. Você já viu sinais, não viu?" Ele se virou, encarando o horizonte enquanto falava. "A floresta não está simplesmente queimando. Está sendo consumida por algo que vem atrás de mim." O que ele disse me atingiu com a força de um soco no estômago. Como ele podia ter tanta certeza disso? A floresta estava pegando fogo e tudo o que ele conseguia pensar era sobre algo ainda mais assustador?
Eu estava começando a duvidar de sua sanidade, mas uma parte de mim sabia que ele acreditava no que estava dizendo. E, de algum modo, isso me aterrorizava ainda mais. A sensação de estar presa em uma trama que eu não entendia aumentava a cada passo. O fogo, agora mais distante, parecia ter sido substituído por algo muito mais invisível. Não havia mais apenas a ameaça das chamas, mas o medo crescente de que havia forças muito além da nossa compreensão, e que minha luta pela sobrevivência estava longe de ser apenas contra a natureza. O homem então se virou para mim, um olhar penetrante em seus olhos. Você tem que confiar em mim. Não estamos sozinhos. Eles estão vindo, e se nós não fizermos algo logo, seremos consumidos por tudo isso. Sua voz estava mais urgente agora, e eu podia perceber que a pressão sobre ele era muito maior do que eu imaginava. Eu sabia que ele estava em conflito, que estava lutando contra um passado que o perseguia, e de alguma forma, eu também sentia que estava presa em sua batalha, como se minha própria luta pela sobrevivência fosse agora vinculada ao que ele carregava. O fogo, com todo o seu poder destrutivo, era apenas um reflexo do que estava acontecendo dentro dele. Mas não havia tempo para me perder nos sentimentos ou nas explicações dele. O medo de perder a oportunidade de escapar aumentava a cada segundo. "O que você sugere que façamos?" Perguntei, a urgência na minha voz, agora refletindo a gravidade da situação. Ele olhou para mim com os olhos marejados, como se estivesse lidando com uma dor que só ele podia entender. "Há um lugar", ele respondeu, com a voz quase rouca. "Um refúgio, fora da trilha. É a única chance de sobrevivermos. Se conseguimos chegar até lá, podemos encontrar uma solução." Sua fala era hesitante, como se ele não tivesse certeza do que estava dizendo. Mas sua determinação estava ali, visível. Ele estava me guiando, me empurrando para uma escolha, uma opção que só ele sabia se era real ou não. A dúvida estava tomando conta de mim. O que ele estava sugerindo era uma fuga. Mas de que exatamente? O incêndio era o inimigo visível, mas o que ele estava temendo era algo que eu não podia ver, algo que estava acontecendo nas sombras da floresta. Não havia mais escolha. O fogo estava queimando nossa última possibilidade de fuga, e ele tinha uma chance que, embora incerta, era nossa única opção. Decidi segui-lo. Caminhamos em silêncio, cada passo mais pesado. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas sentia que minha vida agora estava entrelaçada com a dele de uma maneira que eu não poderia entender completamente. O que quer que fosse, a floresta e o fogo não eram mais o único perigo. Algo maior estava à espreita. Já teve que confiar em alguém, mesmo sem entender completamente suas intenções? Como lidou com essa decisão? Compartilhe sua experiência nos comentários. A floresta, que antes parecia ser um lugar de apenas perigo e destruição, agora parecia se transformar em algo diferente. Um campo de provas, onde eu era forçada a confrontar minhas próprias limitações e medos. O homem à minha frente, que até então havia sido apenas um desconhecido, agora parecia ser a chave para algo que eu ainda não compreendia completamente. Mas o que realmente me assustava não era a ameaça invisível que ele mencionava, ou o incêndio que se aproximava. O que mais me inquietava era a crescente sensação de que, ao lado dele, eu estava começando a perder o controle de minha própria jornada. A cada passo que dava, a floresta parecia se transformar em um labirinto sem saída. O que antes parecia um refúgio seguro, agora se mostrava um espaço estreito, cheio de armadilhas e inseguranças. A sensação de estar sendo observada nunca desapareceu, mas agora, com o silêncio de ambos os lados da trilha, aquela pressão se intensificava, me levando a questionar se realmente havia alguém ou algo nos caçando, ou se na verdade eu estava sendo consumida por meus próprios medos e inseguranças. O homem, que antes parecia estar carregando um fardo muito maior do que eu poderia compreender, começava a exibir sinais de exaustão. Sua respiração estava mais curta
e seus movimentos estavam ficando mais lentos. Eu não sabia se ele estava se arrastando em direção ao refúgio que ele havia prometido, ou se, na verdade, estava se aproximando de uma queda total. Mas, ao contrário de antes, eu agora sentia que tinha que ser mais do que apenas uma espectadora. Eu precisava agir, fazer escolhas por mim mesma, sem depender inteiramente dele. Foi quando ele parou novamente, mais uma vez na mesma clareira onde havia se escondido antes, que algo dentro de mim se despedaçou. Ele não estava mais tentando me guiar, ele estava olhando fixamente para algo e dessa vez eu sabia que não era apenas o medo que o fazia parar. Ele parecia estar esperando algo e por um breve momento a sensação de que estávamos sendo observados voltou com força total. "Não vá", ele disse, com um tom de voz que parecia resignado. "Eles estão muito mais perto do que imaginamos." Seus olhos estavam baixos, evitando olhar para mim, como se estivesse preso em uma luta interna. Ele se curvou ligeiramente, como se estivesse se preparando para algo que ele sabia que não poderia controlar. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas não podia mais esperar. "Você não pode mais controlar tudo", eu disse, tentando esconder a raiva que começava a crescer dentro de mim. "Eu não posso mais esperar enquanto você se afasta da realidade. Não posso seguir esperando por um milagre." Minhas palavras estavam saindo mais duras do que eu esperava, mas algo dentro de mim estava quebrando, como uma parede interna que finalmente estava cedendo. Eu já não queria ser mais uma espectadora passiva da situação. Eu queria ser a protagonista da minha própria história. Ele olhou para mim com um olhar carregado de dor. Eu sabia que ele estava lutando contra algo que não podia compartilhar, mas aquilo não importava mais. O que importava agora era que eu precisava seguir em frente. Sozinha ou não, eu precisava continuar. Eu sabia que ao tomar aquele passo, algo dentro de mim mudaria para sempre. Eu não era mais uma vítima do incêndio, da floresta ou de qualquer outra circunstância. Eu estava decidindo ser alguém que tomava as rédeas de sua própria vida. E foi quando finalmente percebi que ele não era mais a minha salvação, mas o meu desafio. Não podia mais depender dele. O medo e a dúvida estavam à flor da pele, mas a única forma de realmente superar tudo o que estávamos enfrentando era seguir por conta própria. O caminho que ele sugeria era incerto, mas o que realmente me deixava insegura não era o desconhecido, mas o fato de que eu estava começando a me perder dentro de mim mesma. Eu dei o primeiro passo, afastando-me dele. Olhei para trás uma última vez. Não porque esperava que ele fosse me seguir, mas porque sabia que aquele era o momento decisivo da minha vida. Se eu sobrevivesse, seria porque tivesse coragem de seguir adiante sem olhar para o passado ou para as inseguranças. Ele me observou por um momento, mas não fez nenhum movimento. Quando finalmente olhei de volta, seus olhos estavam mais calmos, quase como se ele soubesse que sua luta estava agora em segundo plano. Ele sabia que o único caminho para a sobrevivência era o mesmo para ambos. Não havia mais espaço para desculpas ou distrações. Eu estava fazendo isso por mim mesma agora, por minha vida, por minha sanidade. E se tivesse que enfrentar o que quer que estivesse à minha frente, seria sozinha ou com a ajuda de quem realmente estivesse disposto a caminhar ao meu lado até o fim. Você já tomou uma decisão difícil em que precisou se afastar de algo ou alguém para seguir em frente? Como isso te ajudou a crescer? Compartilhe sua história nos comentários. Eu sentia a mudança no ar. A cada passo que dava, o calor parecia ficar mais insuportável, como se a própria floresta estivesse se fechando ao meu redor, apertando-me com uma força crescente. O fogo, que antes parecia estar à distância, agora parecia mais implacável, mais próximo de alcançar a nossa pequena trilha. Mas o que mais me perturbava era o silêncio estranho que nos envolvia. O som das chamas, dos animais em fuga, dos ventos, tudo estava agora em um completo silêncio,
como se a própria natureza estivesse aguardando algo. Eu estava me preparando para o que vinha a seguir. O homem ao meu lado, apesar de ainda exibir sinais de cansaço e frustração, não parecia mais ser o foco de minha atenção. Eu já não via nele a figura salvadora que havia visto antes. Agora, ele era apenas um reflexo de minhas próprias inseguranças, de minha luta para sobreviver. Eu não sabia o que me esperava, mas de uma coisa eu tinha certeza. O que quer que fosse, eu teria que enfrentá-lo sozinha. Enquanto caminhávamos, os últimos vestígios de vida ao nosso redor começaram a desaparecer. O fogo tinha destruído tudo à sua frente, e a floresta se tornava uma sombra do que já fora. As árvores queimadas pareciam esqueletos de um mundo perdido. Mas o pior não era o que havia atrás de nós, era o que estava à frente. Eu sentia uma presença. Algo ou alguém estava nos observando. Não sabia se era o próprio fogo, a natureza se vingando de nossa invasão ou algo mais. O homem que estava à minha frente parou de repente. O olhar em seus olhos havia mudado e eu sabia que ele também sentia a mesma coisa. Ele estava se preparando para algo e sabia que a luta final estava prestes a começar. Estamos perto, ele disse, a voz trêmula, mas firme. Eu não sei o que nos espera, mas sei que há algo lá. Algo que pode mudar tudo. Suas palavras tinham um peso que eu ainda não conseguia compreender. Como ele podia ter tanta certeza disso? Como ele sabia que ainda havia algo quando o fogo já estava destruindo tudo à nossa volta? Eu olhei para ele, mas não disse nada. O que ele estava prestes a revelar, ou o que ele já sabia, eu não podia prever. Ele respirou fundo, como se estivesse tentando reunir forças para dizer algo mais. Há algo no caminho, algo que vai fazer você entender tudo o que está acontecendo aqui, mas você precisa estar pronta. Não há como voltar atrás. Eu queria perguntar mais, mas o medo me impediu. Eu sabia que o que ele estava dizendo não era apenas uma metáfora. Ele estava falando de algo real, algo concreto, que estava à nossa espera na trilha à frente. Com uma última troca de olhares, ele deu o primeiro passo, e eu o segui. Cada passo se tornou mais pesado. O fogo ainda estava atrás de nós, mas não parecia ser mais a nossa maior ameaça. Algo maior, algo mais aterrador, estava à nossa frente. Eu já não sabia mais o que era real. Minha mente estava cheia de perguntas e incertezas, mas algo dentro de mim me dizia que, seja o que fosse que nos aguardava à frente, eu teria que enfrentá-lo. E, mais importante, teria que tomar as rédeas dessa luta. Não seria mais uma espectadora. Não seria mais uma fugitiva. O homem à minha frente, que até então parecia estar liderando a jornada, começou a diminuir o ritmo. Ele estava exausto, tanto física quanto emocionalmente. Era como se o peso de todo o seu passado tivesse se tornado insuportável. Eu o olhei e, pela primeira vez, senti uma conexão verdadeira. Ele não era meu salvador. Ele não era mais alguém em quem eu podia confiar totalmente. Ele estava tão perdido quanto eu. Seja o que for que venha, seja forte, ele disse, sua voz grave, mas sincera. Você tem mais força do que pensa. Foi a última coisa que ele disse antes de parar completamente. A tensão no ar era palpável. O silêncio estava tão profundo que eu podia ouvir os batimentos do meu próprio coração, acelerados pela ansiedade e pelo medo do desconhecido. Eu sabia que o momento estava chegando. O que quer que fosse que estivesse nos aguardando ali, à nossa frente, era inevitável. Não havia como voltar atrás. E então, sem mais palavras, ele se afastou, dirigindo-se para uma pequena abertura à nossa frente. Eu sabia que aquilo era o último passo, o fim da nossa jornada, ou talvez o começo de uma nova luta. O que quer que estivesse ali estava prestes a se revelar. Já se sentiu como se estivesse prestes a enfrentar algo inevitável? Como se preparou para aquilo? Compartilhe nos comentários sua experiência. A abertura à nossa frente não era o que eu esperava. Era uma clareira, mas não qualquer clareira. O ar estava estranho, carregado de algo que eu não conseguia identificar.
O fogo ainda rugia à distância, mas era como se naquele espaço ele tivesse perdido sua força. A floresta ao redor estava devastada, uma cena de caos e destruição, mas naquela clareira havia uma calma desconcertante. Um silêncio pesado, como se o mundo estivesse esperando para ver o que aconteceria a seguir. O homem à minha frente estava parado, os olhos fixos em algo invisível, como se estivesse esperando o momento certo. Ele não se movia, não respirava com força, como se cada segundo fosse uma eternidade. A tensão era palpável, e a sensação de que estávamos sendo observados crescia a cada segundo. Algo estava prestes a acontecer, e eu podia sentir que, seja o que fosse, seria o teste final. Estamos aqui, ele murmurou, quase para si mesmo. Agora é tudo ou nada. Eu queria perguntar mais, queria entender o que estava acontecendo, mas uma sensação estranha tomou conta de mim. Olhei para a clareira novamente, tentando encontrar algum sinal, algum movimento que explicasse o que ele estava dizendo, mas nada. Apenas o silêncio absoluto. E foi então que eu vi. No centro da clareira, algo começou a se materializar. Não era uma pessoa, mas uma forma. Uma sombra que parecia flutuar sobre o solo carbonizado. Ela não tinha uma forma definida, mas parecia uma presença, algo antigo, algo muito mais forte do que qualquer coisa que eu já tivesse enfrentado. A figura se movia suavemente, como se estivesse se esticando, tomando forma a partir do próprio ar que nos cercava. Eu congelei. "Não olhe para ela", o homem disse, sua voz tensa e cheia de urgência. "Não faça contato visual, não deixe que ela entre na sua mente." Eu não sabia o que ele queria dizer, mas meu corpo já estava reagindo antes que eu pudesse entender. O medo me paralisou. Aquela presença, aquela sombra estava vindo em nossa direção, e quanto mais ela se aproximava, mais a clareira parecia se distorcer, como se o espaço estivesse se deformando, se curvando ao redor dela. "Você tem que ir agora", o homem gritou. "Agora ou nunca." Eu não hesitei. Algo dentro de mim, algo primal, me impulsionou para a frente, correndo sem pensar, sem olhar para trás. Mas a sombra não desistia. Ela se aproximava, seus contornos ficando mais nítidos à medida que eu avançava. A pressão em minha mente aumentava, como se algo estivesse tentando me controlar, tentando invadir minha alma. Eu olhei para o homem uma última vez. Ele estava parado, imóvel, seus olhos fixos na sombra, como se estivesse se preparando para algo que eu não podia compreender. Então ele fez o impensável. Ele se virou para a sombra e estendeu a mão, como se estivesse se entregando a ela. "Não!" eu gritei, mas minha voz parecia não existir naquele momento. A sombra avançou rapidamente, envolvendo-o em uma espiral de escuridão. O homem desapareceu em um piscar de olhos, absorvido pela forma que ele mesmo tinha chamado. Eu parei, parada no meio da clareira, incapaz de me mover, incapaz de compreender o que acabara de acontecer. E então, de repente, tudo ficou claro. A sombra não era um ser, era uma manifestação do próprio incêndio, algo que havia se alimentado das chamas e das energias negativas da floresta. Ela não estava tentando nos matar. Ela estava tentando consumir a culpa e o arrependimento, os medos e os segredos daqueles que a encontravam. O homem sabia disso. Ele sabia que seu destino estava atrelado àquela entidade, que sua própria culpa o havia atraído para ela. Ele a invocou, consciente de que, para se redimir, teria que ser consumido. Mas ele não me disse. Ele não disse que sua luta contra aquele inimigo não era apenas física, mas uma batalha contra seu próprio espírito. Ele sabia que a única maneira de enfrentar aquela sombra era deixar-se consumir por ela, como uma expiação de seus próprios pecados. E eu estava prestes a ser deixada para enfrentar a sombra sozinha. Mas nesse momento, algo em mim se fortaleceu. Eu sabia que a batalha não era dele, era minha.
Ele havia me dado a força que eu precisava para seguir em frente, mesmo sem ele. A sombra havia tomado o que ela queria, mas agora eu estava livre para escolher o meu próprio destino. Com um grito primal, eu avancei, enfrentando a escuridão de frente, correndo com tudo o que eu tinha, sem olhar para trás. A sombra tentou me alcançar, tentou me envolver, mas eu estava decidida. Não seria eu a ser consumida, não seria eu a ser engolida pela escuridão. E no último momento, quando eu já não sabia mais se sobreviveria, algo incrível aconteceu. A sombra recuou. Ela pareceu perder seu poder, como se a luta pela alma daquele homem tivesse terminado. E com isso, a floresta começou a se acalmar. O fogo, que antes parecia tão imbatível, começou a diminuir, como se estivesse se extinguindo por conta própria. Eu caí de joelhos, exausta, mas vitoriosa. O que quer que fosse, eu havia superado. Eu havia escolhido viver. Você já se viu em uma situação em que precisou enfrentar seus maiores medos e superá-los para seguir em frente? Como fez isso? Compartilhe sua experiência nos comentários. Eu estava caída no chão da clareira, os pulmões arfando com a exaustão e as minhas mãos suadas tocando o solo carbonizado, tentando entender o que acabara de acontecer. O fogo, que antes parecia imbatível, agora estava se apagando. A sombra, que quase me consumiu por completo, havia recuado. E, de alguma forma, a floresta que estava em chamas agora parecia tranquila, como se a natureza estivesse se recuperando da batalha que travara. Meus olhos se voltaram para onde o homem havia desaparecido. Nada restava dele. O que acontecera com ele foi inevitável, mas, de alguma forma, eu não podia sentir tristeza. Sua escolha, sua luta interna, havia sido algo que ele mesmo precisava enfrentar. Ele havia se entregado àquilo que o consumia, mas me deixara uma lição. Ele me mostrara que, por mais difícil que fosse, a única maneira de superar nossos próprios demônios era enfrentá-los e não fugir deles. Mesmo quando parecia que tudo estava perdido, eu tinha a escolha de lutar, e eu lutei. As últimas chamas se apagaram no horizonte, e o céu, antes turvo de fumaça, agora começava a clarear, como se a terra estivesse respirando novamente. As árvores carbonizadas eram uma lembrança do que havia sido destruído, mas ao mesmo tempo também eram um símbolo da resiliência, da vida que continua, apesar dos traumas. Eu me levantei lentamente, os músculos ainda pesados e doloridos, mas com a sensação de que havia conquistado algo mais profundo do que a simples sobrevivência. Havia superado o medo, a dúvida e o desespero. A sombra, que por tanto tempo me perseguira, agora estava atrás de mim. Eu não estava mais correndo dela. Eu estava andando em frente, sozinha, mas mais forte, e foi nesse momento que percebi que o verdadeiro fogo, o que realmente me ameaçava, não era o incêndio que queimava a floresta, mas o fogo interno, as lutas que travamos dentro de nós mesmos. O homem me mostrou isso, e eu agora sabia que a verdadeira vitória era a capacidade de seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido. Eu respirei fundo, sentindo o ar mais fresco invadir meus pulmões, e olhei para o horizonte. O caminho à minha frente estava aberto, a floresta ainda queimando atrás de mim, mas eu sabia que não era o fim. Era apenas o começo de uma nova jornada, uma jornada onde eu tomava as rédeas do meu destino. Aquele incêndio, aquela luta, tudo aquilo não foi apenas sobre fogo ou sombras. Foi sobre reencontrar o meu próprio caminho, encontrar forças onde eu pensava que não havia mais e, mais importante, sobre a escolha de viver. Não importa o que aconteça à minha frente, agora eu sabia, eu estava pronta. Depois de superar um grande desafio, o que você aprendeu sobre si mesmo? Como se sentiu ao chegar ao fim dessa jornada? Compartilhe sua reflexão nos comentários. Meses depois, a floresta havia se reconstituído.
As cicatrizes do incêndio ainda estavam visíveis, mas a vida começava a voltar lentamente. Eu andava por aquelas trilhas, agora mais tranquila, mas com um olhar diferente. Algo dentro de mim havia mudado, e eu sabia que, apesar de tudo, minha jornada ainda não havia terminado. A sombra que me perseguiu não era um inimigo, mas uma lição que me guiaria para sempre. E às vezes, quando o vento soprava na floresta, eu podia jurar ouvir um sussurro, mas eu não temia mais, eu estava em paz. A jornada da protagonista nos ensina sobre a superação e a transformação. Qual lição você aprendeu com essa história? Compartilhe nos comentários. Se você se emocionou com essa história de superação, transformação e coragem, compartilhe nos comentários o que mais tocou você. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas aventuras. Juntos, podemos continuar essa jornada de crescimento e reflexão. Agora é a sua vez. Qual foi a maior lição que você aprendeu ao enfrentar seus próprios desafios? Deixe sua opinião abaixo e compartilhe com seus amigos.